E aí, voltando para os acontecimentos da semana passada, a gente não teve oportunidade de falar a respeito, sabe? Porque se deu no decorrer da semana, né? Mas nós tivemos ali aquela cena patética no Congresso de deputados fazendo uma algazarra, tomando a cadeira do presidente da Câmara, de Júlia Zanata levando bebê, dos caras tentando fazer uma espécie de um corredor humano ali, né? Enfim. E um deles, que é um caso que me pegou, o Marcos Polon, ele foi sancionado, né? Nós tivemos 5 ou 6 deputados colocados na lista do presidente Hugo Mota para serem afastados pelo período de 6 meses, né? E ele alega que ele estava lá porque era autista. E aí ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Isso é fantástico, gente. É fantástico mesmo, assim. É a primeira vez que eu ouço ele falar a respeito disso. Eu quero trazer esse trechinho porque, obviamente, né, ele foi muito criticado por essa sua defesa frágil e ele falou a respeito disso. Tem 1 minutinho e pouco, mas eu faço questão da gente ouvir o Marcos Polon, que agora bota inclusive um bonezinho. Se você enxergar na aba do boné, tem o símbolo ali do quebra-cabeça e tal, que remete ao espectro. Eu nunca tinha a informação essa do Marcos Polon, essa foi a primeira vez que me pegou de surpresa. Agora, vocês terem coragem de publicar isso é muito baixo. A maldade da imprensa vil do Brasil não tem limite. É nojento. Eu fiz um vídeo dizendo que o Marcel Van Hatten estava ali comigo, me ajudando e me dando suporte, porque eu sou autista e não tinha condição de entender a bagunça na hora. Em momento algum eu disse que não sabia o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Tenho plena consciência do que eu estava fazendo ali e por que eu estava ali e principalmente por quem eu estava lutando. E repito, não vou parar, não vou me intimidar. E o fato de eu ser autista não muda em absoluto isso. O que muda é o preconceito de vocês em achar que alguém, porque tem um transtorno, é limitado, é inservil, é inútil. E eu recebo dezenas de comentários desse nível. Agora, vocês terem coragem de publicar isso é muito baixo, é muito servil, é muito nojento. Eu sou advogado, sou professor universitário, casei, tenho 5 filhos e tenho uma vida funcional. O autismo me limita sim, mas não afeta o meu discernimento. Apesar das minhas dificuldades, eu continuo lutando, continuo vencendo, e quando publicizei o meu diagnóstico, fiz exclusivamente porque eu sei que esse preconceito existe e que vocês despejam esse balde de lixo em cima dos mais fracos, dos mais humildes. Só que sobre mim isso não vai prosperar. Eu não vou me curvar, eu não tenho medo de vocês. E não adianta, por mais que vocês denigram a minha imagem, me ataquem e queiram, através do discurso capacitista, menosprezar o meu trabalho, diminuir o que eu estou fazendo, não vou me curvar. Estou apenas começando. O que eu disse, eu mantenho. Vou até o final pela liberdade dessas pessoas inocentes que foram sequestradas por um ditador. Bom, comecemos, Sara Vivacqua, a análise do discurso, né? Porque algumas coisas me pegam muito, tá? O Marcos Polon é um dos maiores lobistas no Congresso da bancada da bala, tá? Ele é CAC, por exemplo, e aí já começa a minha dúvida. Tem algum tipo de impeditivo para alguém pertencente ao espectro autista fazer o uso de armas de fogo, por exemplo? Né? Porque, afinal de contas, se ele tem esse grau de abstração por conta do espectro, a ponto de não saber que estava no meio de uma farra no Congresso, ele pode portar uma arma de fogo? Isso não é perigoso? São algumas dúvidas que a gente já deixa no ar, mas eu queria te ouvir a respeito desse argumento de defesa aí. Vamos por partes. Eu acho que você está colocando aí, né? O espectro autista, por si só, é espectro por isso, porque ele tem várias manifestações, né? Eu posso ter uma pessoa que realmente é inimputável, possivelmente incapaz, como eu posso ter uma pessoa que é genial. Exato. Por isso que ele é chamado. Então, esse é um diagnóstico que não diz nada sobre a capacidade de discernimento da pessoa, né? E ele usa isso e agora ele inverte o jogo. Ele viu que errou e aí ele traz o argumento contrário. Né? Aí você está perguntando sobre a questão do CAC. Eu acho que por si só, até onde, juridicamente, o autismo por si só, ele
uma condição aí que chama-se da neurodiversidade, né? Por si só, ele não diz nada a respeito da sua capacidade civil e penal. O que você precisa é de um laudo pericial que fale que aquela condição biológica leva à consequência de que a pessoa não sabia o que ela estava fazendo, que foi o que ele argumenta logo no início. Uhum. Então, quando ele argumenta que não teve culpa porque não sabia o que estava fazendo, ele está confirmando os fatos, de que havia um motim, de que o que ele fez estava errado, né? Ele está só excluindo a culpabilidade dos fatos que ele está admitindo. Pegou muito mal nas redes, e aí ele faz o argumento contrário. Ele vai acusar as pessoas daquilo que ele está fazendo. Isso é tão do fascismo, né? Acusar aquilo do que você faz. Então, ele faz o discurso capacitista, sai pela culatra. Agora, eu acho que um laudo aí que está faltando para ele, o do autismo eu não sei. E eu acho que ele diz pouco. Se ele fala que o autismo dele impede ele a ponto de saber o que está acontecendo, que ele precisa do Van Hatten, um sociopata dando a mão para ele, então, aí era o caso realmente de pensar se ele pode ser um CAC. Ele, eu acho que tem que ser questionado, esse CAC dele, se esse argumento dele for realmente verdadeiro. E também o próprio mandato dele teria que ser questionado. Por si só, o autismo não diz nada, mas ele está falando que não sabia o que estava acontecendo. Depois ele retira esse argumento, porque ele vê as consequências dele legais e as consequências políticas para ele. Agora, tem um laudo aí, para mim, que está faltando, que é o da sociopatia. Uhum. Se ele é autista ou não, isso eu já não sei, mas da sociopatia falta. Ele tem todas as características de um sociopata. Mesmo eu não sendo da área, eu posso te dizer assim, que ali tem um problema moral, ético, brutal, como ele inverte a argumentação dele, né? Um homem que quer uma violência, que vai dar um golpe, não tem nem a hombridade de falar que queria dar esse golpe. Ele é covardão. Então, acho que, para mim, o problema dele ali é a sociopatia, que impede ele de estar naquele congresso. Total. Olha aqui, tem mais um vídeo que eu queria rodar antes da gente fechar a sua participação, Sara. Mas para fechar o arco aí desse contexto lá do Congresso, eu queria só mais uma fala sua a respeito da Júlia Zanatta, que é outra também que fez essa boa manipulação, né? Usou a filha como um artifício, né? Ela falou isso, não estou aqui acusando sem nenhum tipo de... Porque é sobre isso, né? Como você diz, não é dizer que o cara é autista, mas ele diz, eu estou num grau, né, de que eu me perco de onde eu estou, então, poxa vida. Agora, a Júlia, ela grava um vídeo dizendo, protejo a minha filha ou levo para lá? Espera que eu quero levar ela para lá. Ou seja, é a contramão de proteger a minha filha. Ela mesma admite isso. Aí qual é o grau dessa pessoa para fazer isso? Qual é o grau da irresponsabilidade e da possibilidade de punição, inclusive? Do caso da Júlia Zanatta, eu acho que com certeza essas pessoas podem ter um processo, pode começar tudo com um processo disciplinar, né? Uhum. Você está impedindo o curso, atividade regular do Congresso, né? Porque ela fala ali na Câmara, eu fui impedida do exercício regular da profissão. Não, ela foi para o Congresso para impedir o uso regular do parlamento. E não é só impedir o uso regular, mas impedir do parlamento. Eu vejo nisso uma atividade golpista, eu vejo isso uma tentada divisão dos poderes, porque o parlamento não tem que barrar nem controlar as questões do judiciário. Só estou mandando um recado aqui para você aqui. Só um minutinho. Fica à vontade. Então, assim, eu acho que o processo disciplinar aí que eles podem, por falta de decoro, por distúrbio da sessão, começa com o processo disciplinar. O caso da Júlia é um caso mais grave, porque ela admite levar a criança como forma de que isso impediria de que eles fossem retirados dali, né? Então, é um ambiente explosivo, um ambiente agressivo, ela causa a agressão, ela não está simplesmente levando uma criança numa manifestação perigosa, ela está produzindo o distúrbio, ela está produzindo o motim, ela é autora do motim e ainda leva a criança para esse motim para poder viabilizar o motim. Né? Tem uma diferenciação aí, eu não estou simplesmente levando uma criança para
para um lugar perigoso. Eu estou causando perigo, inserindo a criança nesse perigo. Aí eu acho que ela deve responder através do ECA mesmo. Foi muito correto terem acionado esse ECA. E a própria admissão, a própria Júlia Zanatta falou para que estava levando a criança. Ela é muito burra. A Júlia Zanatta é uma das pessoas mais burras que já ocupou a cadeira do parlamento. É uma burrice ilimitada. Ela acredita nas próprias visões distópicas, ela acredita na própria burrice, ela é proudly so, né? Orgulhosamente estúpida. Então, acho que além do processo disciplinar, suspensão, outras coisas, eles estão atentando contra o Estado Democrático de Direito. Eles não estão simplesmente... estão fazendo parte de uma trama golpista pelo Eduardo Bolsonaro de interferência americana no Brasil. Vamos falar que tem um caráter internacional de invadir a nossa soberania. Eles são peça disso. Eles estão se inserindo como peça disso. E o Flávio Bolsonaro organizando esse motim, como o próprio Bilinski falou. Então, acho que o Flávio Bolsonaro também vai ter que responder esses milicianos, atentadores da democracia brasileira. Eu acho que a gente só... É um teste a Constituição de 88, essas pessoas no parlamento, é um teste contínuo, é intragável, é indigesto, e o que eu acho mais chocante nessa história toda é que essas pessoas têm a quantidade de eleitor que elas têm. Nós temos um problema muito grave de educação política no Brasil, um problema extremamente grave. Ontem ainda, né, a gente abordava isso e chegaram algumas perguntas, assim, alguns questionamentos do chat, né, dizendo assim, mas ela não pode amamentar a filha, porque Talíria Petroni, Manuela Dávila, outros deputados amamentavam. Eu digo, olha, essa é uma realidade de diversas mães em todas as condições de trabalho do Brasil, completamente natural, que vai levar para o seu ambiente de trabalho para amamentar o seu bebê. Mas não para uma roda punk, não para o meio de uma... Eu acho que a Talíria Petroni, a Manuela Dávila levam essas crianças, mas eles têm 19 assessores, entendeu? Então, acho que também é um pouco teatral falar que isso é a situação da mulher brasileira. A mulher realmente tem que ter o direito de amamentar a criança onde ela precisar amamentar. Também acho correto. Ali elas vão fazer um statement político, né? De que as mães podem mostrar o peito, podem amamentar tranquilamente. Tem diferenciações no que uma e a outra fizeram. Mas acho que a Zanatta, ela estava de licença maternidade, como alguém colocou aqui. Ela foi para tumultuar, ela não estava nem exercendo a profissão dela. Mas acho também um pouquinho hipócrita de pessoas que estão em posições de poder, de como a própria Aniele Franco se colocar como uma mulher incapaz, impotente, desprotegida. E existe. Acho que o cargo político te coloca numa posição bastante diferente, né? E acho que você tem que ter muito cuidado de como você faz os seus statements políticos para não ficar hipócrita. Porque tem mulheres que realmente não têm com quem deixar seus filhos, tem mulheres que realmente não tem nem comida para dar para essas crianças. Porque tem mulheres que realmente são mães solteiras e não contam com a ajuda de ninguém, de nada, para poder manter aqueles filhos, e são muitas no Brasil. Então, uma parlamentar, ela não está naquela situação. Então, acho que ela tem que também procurar expressões de autenticidade verdadeiramente genuínas, né? E, claro, elas estão querendo fazer um statement político aí. Eu lembro da Manuela Dávila falando que não podia ir na liberação do Lula da prisão ali, porque ela tinha aula de balé das filhas e aquilo era uma prioridade. Eu acho que tem que ter um pouco de cuidado também, sabe? Com essa estilização da figura materna quando ela não é verdadeiramente muito honesta. E agora, o caso da Júlia é um caso completamente diferente. Ela não estava nem exercendo, ela estava de licença maternidade. É uma mulher rica. É uma mulher que deve ter uma babá vestida de branco para ir no shopping Guatemi ou no shopping que for. E ela usou a criança como escudo. Eu vou criar uma situação de perigo e vou usar essa criança para a situação de perigo para que ela perpetue a situação de perigo, que ninguém possa fazer nada comigo. Então, é aí que eu ia chegar. Eu ia dizer o seguinte, onde o meu argumento é levar, é que, independente dessas parlamentares que levam os bebês, além dessa rede estrutural de assessoria, tem espaço dentro do prédio que é adequado para esse tipo de situação, que não lá
na hostilidade daquela circunstância. Então, quando vem esse argumento, me incomoda que é o seguinte, ó, é como se quisesse deslegitimar o aleitamento materno. Mas a mãe não vai levar um bebê para amamentar no meio de uma roda punk, no meio de uma torcida organizada, no meio da Avenida Paulista, né? Então, só um pouquinho. São circunstâncias diferentes, você tem que ter o mínimo da razoabilidade para esse argumento, né? De novo, é inevitável, Júlia Zanata não está mais sobre o direito da licença maternidade, tem uma votação, ela tem que ir na madrugada, não sei o quê. Não seria lá na comissão que ela faria isso. Ela iria para o espaço adequado, amamenta o bebê nos 10, 20 minutos, já entrega esse bebê para um pai, uma mãe, para um pai, para uma avó, ou para um assessor que possa levar ele para um lugar de segurança, faz o seu trabalho e volta para essa condição. Então, não é o caso, ninguém vai poder usar nenhum argumento de outro parlamentar, outra parlamentar que levou o filho sob essa premissa, né? Então, aí que eu queria chegar, assim, é muito frágil, é muito facilmente derrubável a ideia de que ela não tinha alternativa, né? De que não tinha escolha. Né? Absolutamente implausível.